Meu nome é Benjamin, estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é O Remanescente Temente a Deus, parte 2. Voltamos novamente ao tema do remanescente. O primeiro episódio sobre esse tema foi o episódio 265. É recomendável rever esse episódio, pois já faz algum tempo e os episódios se complementam. Quando compreendemos profundamente o conceito do remanescente, compreendemos também o seu significado extremamente importante para o fim dos tempos. E, em um despertar posterior, o remanescente no Êxodo, vamos examinar o primeiro Êxodo e o Êxodo ainda por vir à luz do remanescente. Jacó é um tipo de remanescente. A narrativa de Jacó está repleta de informações proféticas que se referem ao remanescente em nosso tempo e ao remanescente de Elohim no futuro. Começamos com a profecia de Rebeca antes de Jacó nascer. Em Gênesis 25, 22 ao 24, a Bíblia diz: E os filhos se empurravam em seu ventre. Então ela, Rebeca, disse: Se é assim, por que isso me acontece? E ela foi consultar Iá. Mas Iá lhe diz: 2 nações há no teu ventre, e 2 tribos se separarão do teu interior. E uma tribo será mais forte do que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo. Então Jacó, mais tarde, obteve o direito de primogenitura de Esaú. Gênesis 25, 29 ao 34. Certa vez, Jacó preparou um prato. Então Esaú voltou do campo e estava exausto. E Esaú disse a Jacó: Deixe-me comer rapidamente desse cozinhado vermelho, do vermelho ali, pois estou exausto. Por isso lhe deram o nome de Edom. Então Jacó diz: Venda-me hoje o seu direito de primogenitura. Esaú diz: Veja, e eu estou prestes a morrer. Para que me serve o direito de primogenitura? Mas Jacó diz: Jure-me hoje. Então ele jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e um prato de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi embora. Assim Esaú desprezou o direito de primogenitura. Jacó estava do lado de Elohim. Esaú não era digno do direito de primogenitura. E agora, embora Jacó tivesse obtido o direito de primogenitura, ele ainda precisava provar que era digno dele. Tudo começou com a história da escada. Gênesis 28, verso 12. Ele sonhou, e eis que uma escada estava colocada na terra, e seu topo tocava o céu. E eis que os anjos de Elohim subiam e desciam por ela. Aqui Jacó estabelece uma conexão com Elohim. Ele ainda não era digno, mas Elohim o guiou. Então Jacó foi para o exílio por 20 anos. Quando voltou, ele temia Esaú e dividiu sua família em 2 partes. Gênesis 31, 8 ao 9. Então Jacó ficou com muito medo e angustiado e dividiu o povo que estava com ele, as ovelhas, os bois e os camelos, em 2 acampamentos. Ele disse a si mesmo: Se Esaú vier sobre um acampamento e o atacar, o outro acampamento poderá escapar. Uma parte da família é digna de ser o remanescente, a outra não. Esse é um aspecto profético da história. Ou seja, que Elohim separará uma parte como remanescente no final e muitos não serão dignos. Então é dito sobre Jacó, Gênesis 32, verso 25. E Jacó ficou sozinho. A palavra hebraica para ficar sozinho é a palavra para remanescente, yatar. Em seguida disse-se sobre Jacó, Gênesis 32, verso 29. Então ele diz: Não será mais chamado Jacó o teu nome, mas Israel, porque lutaste com Elohim e com os homens e prevaleceste. A palavra venceste é uma palavra muito importante, mencionada repetidamente no livro do Apocalipse.
ela é usada para se referir àqueles que venceram. E isso é exatamente uma característica do remanescente. Ele vence constantemente provações e tribulações, e assim representa Elohim. Resumindo, Jacó venceu provações e tribulações, permaneceu ao lado de Elohim e, como remanescente, foi usado por Elohim para alcançar um objetivo. É de extrema importância que entendamos o conceito de remanescente. Gostaria de enfatizar aqui que o conceito de remanescente sempre teve validade no passado e continuará até o milênio. Por quê? Porque Elohim e suas instruções sempre foram, são e serão as mesmas. Não é permanecer como remanescente com sua família. Por quê? Porque ele tinha sido justo e repreensível diante de Elohim. E Elohim tinha com ele e sua família o objetivo de criar uma nova geração após o dilúvio. Yeshua diz em Mateus 24:39 que assim será também na vinda do Filho do Homem. E eles não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas daquela época não reconheceram o perigo iminente até que fosse tarde demais. Da mesma forma, muitos não reconhecerão ou ignorarão os sinais do fim dos tempos. Mas é o desejo e objetivo de Elohim realizar seus planos, mesmo que seja e será apenas por meio de um remanescente. Esse é o significado de um remanescente. Uma ou mais pessoas que cumprem a intenção de Elohim para o todo, quando o todo não pode ou não quer cumpri-la. Lembro a declaração e a promessa de Romanos 9:27, de que no fim dos tempos apenas um remanescente será salvo. Isaías clama sobre Israel. Se o número dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Encontramos esse princípio do remanescente novamente após a jornada pelo deserto, quando Elohim diz: mas apesar disso, nenhum de vocês confiou em Yah, seu Elohim, que ia à frente de vocês para escolher um lugar onde pudessem acampar. À noite, no fogo, para que pudessem ver o caminho por onde iam, e durante o dia, na nuvem. Mas Yah ouviu o barulho das suas conversas. Então ele se irou e jurou: se alguém dentre esses homens, desta geração perversa, verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, somente Caleb, filho de Joifoné, haverá, e a ele e a seus filhos darei a terra que ele pisou, por ter seguido fielmente a Yah. Deuteronômio 1:32 ao 36. Apenas um remanescente conseguiu. Por quê? Foram aquelas que seguiram fielmente a Yah. Para fiel, aqui, usa-se a palavra hebraica mala. Mala tem os seguintes significados: estar cheio, estar armado, estar satisfeito, estar completo. Ou seja, eles estavam cheios da sua palavra, armados com ela, satisfeitos e completos nela. Eles também se submeteram à liderança de Moisés, ao contrário de Corá. Eles eram totalmente obedientes. E isso também garante nosso lugar como remanescente no fim dos tempos. Aqui é necessário que se prove a perseverança de todos os que pertencem ao Messias, pois somente aqueles que vivem de acordo com os mandamentos de Elohim e permanecem fiéis à fé em Yeshua poderão permanecer. Apocalipse 14, verso 12. No Apocalipse é enfatizada a paciência e a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Yah e se apegam ao Messias. Esses versículos mostram que existe um remanescente de Elohim no fim dos tempos, caracterizado por sua fidelidade aos mandamentos de Yah e sua fé em Yeshua HaMashiach. Vinde, pois, e discutamos juntos, diz Yah.
Ainda que vosso pecado seja vermelho como o sangue, ele se tornará branco como a neve. Ainda que seja vermelho como a púrpura, ele se tornará como a lã. Se vocês me obedecerem, desfrutarão dos bens da terra. Mas se recusarem e forem desobedientes, serão devorados pela espada, pois a boca de Yah falou. Isaías 1, 18 ao 20. Este princípio também é confirmado pelo profeta Isaías. Se vocês me obedecerem, ou seja, seguirem minha Torá, desfrutarão dos bens da terra. E isso certamente só será feito por um remanescente. Quando passarmos pelo portão da tribulação, só sobrevivemos como está descrito no livro de Apocalipse, se seguirmos fielmente seus mandamentos. Vale mencionar aqui que escrevi um livro sobre o livro do Apocalipse. A propósito, ele também está disponível em português, inclusive em formato físico. O tempo da tribulação será como nunca houve antes. Yeshua diz em Mateus 24, 21 ao 22, porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora e como nunca haverá. Ai das mulheres grávidas e das que amamentam naqueles dias, pois haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E eles cairão pela espada e serão levados cativos entre todas as nações. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que se cumpram os tempos dos gentios. Lucas 21, 23 ao 24. No final, haverá muitos testes e desafios para os crentes, onde Yah, mais uma vez, selecionará quem pertencerá ao remanescente e quem não pertencerá. Meu objetivo com esses dois alertas, o remanescente temente a Deus, parte 1 e parte 2, é que entendamos que sempre houve algo como um remanescente e que também haverá no futuro. O conceito do remanescente contrasta fortemente com o de alguns mestres da atualidade, como por exemplo o do arrebatamento. No próximo alerta, abordarei o remanescente no primeiro êxodo e no próximo êxodo maior. Que todos sejam ricamente abençoados.